Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Hoje eu gostaria de dar continuidade à escatologia e vou ler aqui 2 Tessalonicenses capítulo 2, que fala da volta do Senhor Jesus, da nossa reunião com Ele. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis o que o detém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então o Senhor está revelando a Paulo a sua volta, né? E como será essa volta. E Paulo, ele escreve essas epístolas aos Tessalonicenses, mas reforçando aquilo que ele já tinha ensinado, porque havia uma tradição oral dos apóstolos, né, de viva voz, o ensino deles, e depois que foram escritas, né, as cartas. No versículo 5 ele diz assim: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer estas coisas? Então, quando ele passou em Tessalonicenses pela primeira vez, ele ensinou sobre isso. Agora ele está escrevendo uma epístola, né, corrigindo as distorções, corrigindo os erros de falsos mestres que tinham passado ou escrito a Tessalônica, e como se fosse Paulo, né, falsificando as suas epístolas. Ele diz aqui no versículo 2: a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado já o dia do Senhor. Então já tinha falsificação das cartas do apóstolo Paulo. Mas aí ele traz o ensino correto para que a fé dessa igreja, né, fosse fortalecida e corrigida e tivesse uma firmeza, uma clareza da volta do Senhor Jesus. Ele fala dos acontecimentos que virão primeiro e vai anteceder, né, essa vinda do Senhor Jesus. Então, o que antecede a vinda de Jesus? Ele fala no versículo 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. O quê? A vinda do Senhor Jesus. Isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então a apostasia tem que vir primeiro. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, apostasia, manifestação do anticristo, e só depois disso a volta do Senhor Jesus, né? Então é correto esse ensino de Paulo. Há irmãos que acreditam que essa volta do Senhor Jesus se dará em duas fases, né? Ele vem, arrebata a igreja, fica lá e depois volta novamente, né? Agora, o ensino aqui de Paulo, né, essa reunião com Jesus, pelo que dá de entender aqui pela epístola, essa volta se dará em uma fase só, né? Jesus virá para trazer a consumação de todas as coisas na sua volta, né? Ele está falando dessa reunião com ele, né? Então, o que é a apostasia? Apostasia é o abandono da fé. Então, isso acontecerá primeiro, né? A apostasia plena, total. Esses apóstatas farão parte do reino do anticristo. O anticristo vai perseguir a igreja. Há também irmãos que não creem nessa linha, né? Eles creem que o anticristo vai perseguir somente judeus. Então o nome do anticristo deveria ser antissemita e não anticristo, né?
mas ele é anticristo porque ele é contra Cristo. Já que os judeus não reconhecem Jesus como o Messias, como o Cristo, então ele teria que se chamar antissemita, né? Mas nós vemos claramente que é o anticristo que se manifestará e ele perseguirá a igreja, né? E o livro do Apocalipse revela isso lá no capítulo 13, né? Sobre esses dois homens que se levantarão, a besta e o falso profeta. E o livro de Apocalipse também diz do 666, né? O número 6, que é uma representação humana, né? Porque o homem foi criado no sexto dia. Então 666 é uma trindade do mal, né? Que nesse período vai estar o dragão e as duas bestas, né? O dragão ali representado por Satanás, uma besta o anticristo e outra besta o falso profeta. E eles trarão um governo humano, né? Então só terá duas religiões no final, né? Então vai acabar esse negócio de islamismo, catolicismo, protestantismo, budismo, hinduísmo. Só terão duas religiões, né? A antropocêntrica, que é o homem no centro, e a teocêntrica, que é Deus no centro. Então o anticristo virá para fazer bem essa distinção, né? Os humanistas e os teocentristas, né? Aqueles que vai colocar Deus mesmo no centro, e eles morrerão por um testemunho de Jesus Cristo, né? Serão fiéis até a morte. Quanto os humanistas, não, né? Eles farão parte do reino de Satanás. O número 6 é o número do homem. O homem foi criado no sexto dia, e está ali 666 como uma representação humanista, né, de um governo humanista, dessa trindade maligna que vai satisfazer todos os desejos do homem. Hoje Jesus já é usado, né, por esses pregadores humanistas para preparação dessa manifestação plena do anticristo, porque Paulo diz que o mistério da iniquidade já opera. Então já está operando no mundo e no meio da igreja, né? Ele se transfigura de anjo de luz, entra na igreja, e com essa mensagem suave, humanista, ele consegue distorcer o evangelho e separar essa classe de crente que fará parte do anticristo, né? Do governo da besta. São os mesmos que Jesus falou no capítulo 7, né? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome expulsamos demônio, efetuamos cura, fizemos muito milagre. Apartai-vos de mim, malditos, né? Apartai-vos de mim. Nunca vos conheci, praticantes de iniquidade. Então são malditos, são praticantes de iniquidade. Porque eles usaram de Jesus, né? Fizeram cura, milagres, tudo em nome de Jesus, mas para benefício somente do homem. O humanismo está no centro, né? Jesus está aqui para me fazer feliz, para me curar, para me dar um bom casamento, para me dar dinheiro, né? Para não acontecer nada de mal. Ai de Jesus se ele não fizer isso. Então, esse humanismo que entrou na igreja já é uma preparação, né, para a vinda do anticristo. E ele só virá depois dessa apostasia, né, esse abandono completo da fé. E reinará por 3 anos e meio. Então o Senhor virá, né? O versículo 8 diz assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então Jesus, ele vai destruir o anticristo, né? Vai lançar os dois, né? A besta e o falso profeta no lago de fogo. Eles que vão inaugurar o lago de fogo. Então Jesus estabelecerá seu reino. Que Deus te dê graça, que Deus te dê sabedoria, que você fique firme, né? Sobre todas essas tribulações que virá sobre a igreja. A graça do Senhor é muito maior para nos capacitar a passar por qualquer perseguição, qualquer tribulação, né? Todos os irmãos que foram perseguidos, que passaram, que ficaram firmes, que confessaram o Senhor Jesus até o fim, eles fizeram isso pela graça de Deus. Então que a graça de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus.